Vamos iniciar hoje o livro 6 e o assunto é temperatura e lei zero. É uma aula para o segundo ano do ensino médio de física, aula teórica com exemplos sobre temperatura e lei zero da termodinâmica. A gente vai começar observando essa tirinha em que diferentes pessoas vão entrando numa sala, né? Algumas achando que a sala está fria, mas outras achando que a sala está numa temperatura agradável. Então, quando nós falamos de temperatura, geralmente associamos, né, com a ideia de sensação térmica. E está associado realmente, mas como nós pudemos ver aqui, né, nessa historinha, a sensação térmica não é uma coisa exata, né? Algumas pessoas podem achar que um objeto está quente, outras podem achar que está frio. Então, a gente não pode definir temperatura como sensação térmica, porque dessa maneira, né, como sensação térmica, isso depende muito, né, de cada pessoa. Para fazer a definição mais precisa, a gente pode dizer o seguinte: que a temperatura é uma grandeza escalar que indica o grau de agitação das moléculas de um corpo. Então, a partir do momento em que a gente descobriu, né, que os seres humanos descobriram que as moléculas têm sempre algum grau de agitação e que quanto mais agitadas elas estão, mais a gente percebe os objetos como quentes. Então, uma definição mais precisa seria essa, né, de associar a temperatura a essa grandeza que indica o quanto as moléculas de um corpo estão agitadas. E como unidade de medida no sistema internacional é utilizada a unidade Kelvin, e no nosso dia a dia é muito comum o grau Celsius também. Agora, a gente precisa definir uma outra coisa que é muito parecida com temperatura, né, que se chama energia interna. Então, vamos entender direitinho, né, o que é cada uma e a diferença entre elas. Quando a gente fala então de temperatura e a gente diz que está relacionado ao grau de agitação das partículas que compõem o corpo, quando a gente fala de agitação, a gente já lembra, né, que isso aí está relacionado com a energia cinética. E para então a gente definir a temperatura ainda mais, né, de uma maneira mais precisa, a gente pode dizer que a temperatura corresponde à energia cinética média das partículas que compõem o corpo. Então, né, isso é temperatura. Agora, tem também uma definição que é a definição de energia interna. A energia interna é apenas a soma das energias de todas as partículas. Bom, então, quando eu disser para vocês em alguma aula que a energia interna de um corpo é um certo valor, eu estou dizendo que se eu pegar a energia de todas as partículas e somar, eu vou ter aquele valor. Já no caso da temperatura, não é a soma, não. Né? Eu tenho que pegar, fazer a soma e dividir pelo total de partículas, de forma que eu tenha um valor médio da energia das partículas. A gente vai ver um exemplo aqui. No livro de vocês, na página 7, tem ali esse exercício em que ele coloca diversas amostras de gás, coloca o valor numérico que corresponde à energia de cada partícula que compõe a amostra e pede a vocês para calcular a energia cinética média e a energia interna dessas amostras de gás. Então, né, em cada uma dessas imagens, as bolinhas representam as partículas e os números representam a energia cinética de cada partícula. Então, a gente vai fazer como exemplo, né, o cálculo para a amostra de gás A. Aí, no caso do gás A, essa amostra possui 4 partículas, e se a gente for somar as energias delas, a gente vai ter lá 1 mais 2 mais 3 mais 4. Como a gente quer calcular a energia cinética média, a gente vai somar as energias e dividir pelo número de partículas. Então, a gente vai pegar esse valor, que somado dá 10, e dividir por 4. Então, o que é a energia cinética média da amostra A? 2,5 unidades de energia,
né? Na média é o que cada partícula tem. Então, vocês observando ali, tem partícula que tem menos que isso, outra partícula tem mais que isso, né? Mas na média a gente tem, né, que as partículas dessa amostra têm aí mais ou menos a energia de 2,5 unidades de energia. Agora, isso então é a média de energia para cada partícula. A energia interna, né, a gente vai apenas somar, a gente quer saber só o total de energia. Então, o total de energia, né, somando a energia de cada uma, vai dar um total de 10 unidades. Então, a diferença, né, entre essas duas definições é que uma você vai somar tudo e a outra você vai calcular a média. Agora, mais uma definição importante aqui para esse começo, né, que nós estamos do estudo de temperatura. Equilíbrio térmico. Equilíbrio térmico é quando, após algum tempo, né, objetos que estavam com diferentes temperaturas ficam com o mesmo valor de temperatura. Então, é muito comum, né, você aquecer, por exemplo, um pouco de café, colocar ali numa xícara. Se você esquece, né, a xícara em cima de uma mesa, passou um certo tempo, o café já está na mesma temperatura do ambiente. Então, ele ficou equilibrado, né, com a temperatura do ambiente. E sempre o que a gente vai observar é que o objeto que tem a temperatura maior, ou seja, cujas partículas estão mais agitadas, esse é que vai transferir a energia para os objetos que estão com temperatura mais baixa, partículas mais lentas, né? Então, a gente tem uma imagem ali em cima, mostrando que o objeto que estava inicialmente quente começou a empurrar as partículas do outro que estava inicialmente, né, com uma energia baixa, e depois acaba que todo mundo fica ali, né, com uma energia parecida. A imagem de baixo, então, mostra, né, a maceta indicando que a energia passa do corpo quente para o corpo frio, né? De forma que no final das contas o corpo quente perde um pouco de energia, o corpo frio ganha um pouco de energia e eles acabam ficando ali equilibrados numa energia média igual, né? Que é o que a gente chama de equilíbrio térmico. Aí nós chegamos na famosa lei zero da termodinâmica, que é muito simples, é tão simples que muitas vezes as pessoas não entendem de tão simples que ela é. Ela diz o seguinte: se eu tenho um corpo A que está equilibrado termicamente com o corpo C, então a gente pode dizer que a temperatura dos dois é igual. Ok, né? Estão equilibrados, têm a mesma temperatura. Se esse corpo A também está equilibrado com o corpo B, então a temperatura do A vai ser igual à temperatura do B. Certo, né? Equilibrado, mesma temperatura. Portanto, a temperatura do B e do C precisam ser iguais, não é? Porque se a temperatura do B e do C é igual ao TA, os dois têm a mesma temperatura. É só isso, né, que diz a lei zero da termodinâmica. Então, é realmente muito simples, só que algumas vezes a gente acaba se esquecendo dela, né, e acaba não aplicando essa lei. Então, a gente vai ver aqui um exemplo para vocês. Durante a nossa aula, eu pedi a vocês para fazer esse experimento. Escolher dois objetos aí na casa de vocês, um de madeira e outro metálico, que estivessem no mesmo ambiente, colocar uma mão no objeto de madeira, a outra mão no objeto de metal. E vocês teriam que me dizer se vocês achavam, né, que esses objetos estavam na mesma temperatura ou não. E muitas pessoas, quando fazem o experimento, dizem que as temperaturas são diferentes, né? Alguns falam que é a mesma, mas a maioria diz que são temperaturas diferentes. Então, né, qual é a resposta? A resposta é que sim, as temperaturas são iguais. E por que são iguais? Porque se os dois objetos, né, estão no mesmo ambiente, equilibrados com a temperatura do ambiente, então o objeto de madeira equilibrado com o ambiente tem a mesma temperatura do ambiente. O metálico também.
Portanto, os dois precisam estar com a mesma temperatura do ambiente, não apenas um dos dois. Se os dois estão equilibrados, não é? Os dois vão ter a mesma temperatura do ambiente. Agora, quando a gente coloca as mãos, né, nos dois objetos, a gente tem uma sensação térmica de que um deles é mais frio. E o motivo disso, né, é um assunto que a gente vai estudar melhor nas próximas aulas, mas está relacionado com o fato de os materiais metálicos serem bons condutores de energia. Então, quando nós estamos com as nossas mãos apoiadas em um objeto metálico, a energia do nosso corpo flui muito facilmente para esse objeto. E a gente percebe, né, aquela sensação de frio, que significa que nós estamos perdendo energia. E por isso, essa sensação, no fundo, o que ela está mostrando para a gente é a perda de energia do nosso corpo, né? Mas, na verdade, a temperatura dos objetos é a mesma, só que o objeto metálico facilita essa perda de energia e a gente tem a sensação de frio. E é por isso, então, que a sensação térmica não é uma maneira precisa da gente descobrir a temperatura dos objetos. Portanto, né, para que a gente saiba, né, com precisão os valores de temperatura, a gente precisa utilizar equipamentos que sejam precisos. E no caso, né, a gente utiliza os termômetros, né, que são os equipamentos que a gente tem com a função de realmente medir valores precisos da temperatura. Esses instrumentos funcionam da seguinte forma: eles precisam sempre estar em equilíbrio térmico com o ambiente. Então, se você vai medir a temperatura de uma sala, você vai colocar um termômetro nessa sala e vai precisar aguardar um certo tempo até que o termômetro fique equilibrado termicamente com a sala. Aí ele vai indicar a temperatura correta. E como que ele vai fazer isso? Ele vai precisar ter algum tipo de grandeza que vá sofrer uma alteração à medida em que a temperatura mude. No caso desse exemplo que eu coloquei aí, a grandeza que a gente vai observar é a altura do fluido vermelho que está nesse bulbo do termômetro. Quando a temperatura do local é fria, ele não dilata muito, então ele vai ficar com uma altura mais baixa ali, vai indicar um valor numérico de temperatura menor. Quando a temperatura aumenta, ele sofre uma dilatação. Então, a altura de líquido ali vai ficar maior, ele vai então corresponder a um valor numérico maior. É importante entender que esses valores numéricos são apenas graus de agitação. Eles estão indicando apenas, né, com valores numéricos que podem variar de uma escala para outra, se o objeto está muito quente, pouco quente, em relação ali a um parâmetro, né? Então, vamos supor, eu digo para você assim, na escala graus Celsius, o valor de 100 graus Celsius equivale à temperatura em que a água ferve. Então, se a temperatura que eu estou, né, medindo é de 50 graus Celsius, significa que eu estou com uma agitação que é a metade do que seria para a água ferver, né? Então, isso não quer dizer que o valor 50 é o valor da energia média da água, não, tá? Esse valor numérico é só para a gente ter uma ideia se essa água está tão quente quanto a água que ferve, ou se ela está menos quente, mais quente. Então, a gente tem assim números apenas para a gente, né, para dar uma indicação para a gente. E na próxima aula, a gente vai estudar bastante essas escalas e vai estudar também como que a gente faz para poder passar de uma escala para outra, né? As diversas possibilidades que tem. Isso é o assunto da próxima aula da gente.